Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quero agradecer principalmente a presença de Deus, né? Amém. A qual estamos aqui para glorificar o seu nome. E mais uma vez estamos estudando a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que vai edificar nossas vidas. Oremos. Senhor meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Aleluia. louvado e agradecido seja teu santo nome. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, na tua presença. Por isso eu te peço, Senhor, fala conosco, fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. E vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo, ao qual eu intitulei sobre a criação, né? Sobre a criação. E hoje, Rodrigo, nós vamos falar sobre o Jardim do Éden. Olha o versículo número 26 do capítulo 1 de Gênesis, né? Que fala assim: e disse Deus, tá? Façamos o homem a nossa imagem, conforme o quê? A nossa semelhança. Então você verifica aqui, o que disse Deus? Façamos. Então, no momento da criação do homem, existia ali não somente uma pessoa, mas existiam várias pessoas ali, no termo assim, da pessoa de Deus, né? Então, assim, logo no início eu já pergunto, e nós vimos isso na aula passada, né? Que Deus é esse que estava ali? Né? Lembra que eu falei? Deus, Né? Deus eterno. E disse Deus, façamos. Então tinha mais de uma pessoa ali, né? Quem é que estava ali no momento da criação? Quem é que estava fazendo ali? Jesus e o Espírito Santo. Jesus, o Espírito Santo e que é o Pai. Pai. Tá? Então quando nós falamos Deus, eu repito aqui, Deus é um título. Deus, ele se manifesta com três pessoas distintas. O Pai, não é isso? O Filho e o Espírito Santo. E o que nós estamos na aula passada? O Pai deu o comando. O exemplo aqui, haja luz. O Filho, quem é o Filho? Jesus. E nós vimos aonde? No Evangelho de João, né? Que o verbo, no princípio era o quê? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se tornou em quê, irmãos? Em carne. Não é isso? Então, os três aqui, eles participaram do quê? Da criação do homem. Por isso, no versículo de número 26, de Gênesis, capítulo de número 1, fala, e disse Deus, ou seja, na forma o quê? Da Santa Trindade. Por isso que ele diz, façamos, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, a nossa imagem. Por que a nossa imagem? O que é a imagem? Né? Quando eu me olho no espelho, o que eu vejo? A minha imagem, correto? Então, quando Deus fez o homem, fez a sua imagem. O que significa? Que Deus tem uma forma. E ele, nessa forma, ele se manifestou aqui como homem. Então, no dia que a igreja for arrebatada, quem é que nós vamos ver lá na glória? A imagem de Jesus Cristo, tá? Na forma o quê? De um homem, um corpo espiritual que não tem sangue, né? O corpo hoje de Jesus Cristo é um corpo espiritual. Ele não tem sangue. É um corpo espiritual, mas ele tem uma forma. Essa mesma forma que ele tinha onde? Lá no Jardim do Éden. Tá? Por quê? Porque, na verdade, eles aqui, Adão, quando foi criado, não conhecia ele com o nome de Jesus. Nós passamos a conhecer ele com o nome de Jesus quando ele nasceu, porque ele tinha que ter um nome, né? E Jesus é a tradução da forma hebraica para o grego, porque então quando traduziu para o grego, se pronuncia o que? Jesus. Jesus é o nome próprio. E Cristo é o sobrenome dele? Sim ou não? Porque é Jesus Cristo. Cristo é uma qualidade. Cristo é o Messias do Antigo Testamento. O que o povo judeu aguardava no Antigo Testamento? O povo de Israel aguardava no Antigo Testamento a vinda do Messias. Não é isso? Por que eles sacrificavam animais no Antigo Testamento? Depois nós vamos aprofundar sobre isso, mas só para a gente entender aqui.
Mas o que o povo judeu aguardava, que aliás o povo judeu aguarda até o dia de hoje, né? Porque o judeu, o próprio povo, porque Jesus Cristo, ele teve uma nacionalidade. Então ele era judeu na religião e judeu também pelo sangue. Ele era descendente de qual tribo? De qual tribo? Da tribo de Judá. Correto? Então ele era judeu. E os judeus não aceitaram ele como o Messias do Antigo Testamento. Não aceitaram ele como Cristo. E quando eles viram aquele homem em carne, né, e pregando e dizendo que ele era o próprio Filho de Deus, aí o judeu foi e mandou matar ele. Por que Jesus Cristo, por que os judeus, o próprio povo de Jesus, mataram ele? Porque, segundo a lei, se uma pessoa se passasse e dissesse que era Deus, ele era até apedrejado, sabia? Ele era morto. Era uma ofensa à lei mosaica. E aí ele começa a falar. A primeira pregação que Jesus Cristo fez, ele leu lá em Isaías, né? Que o Espírito Santo, né, me chamou aqui para pregar, e não estou lembrado agora decorado, mas Isaías, ele recitou um versículo de Isaías. E ele falou, agora aqui está se cumprindo, né, a profecia de Isaías sobre o verdadeiro Messias. Então, quando ele começou a pregação dele, e dizendo que ele era o próprio Filho de Deus, aí os sacerdotes da época se reuniram e acusaram ele de blasfêmia e mataram Jesus. Por isso que mataram ele, tá? Mas Jesus, ele sempre existiu, tá? Ele passou, ele veio, ele nasceu como homem, mas ele sempre existiu. E nós vimos na aula passada, e como é que Jesus era conhecido no Antigo Testamento, né? Estão lembrados quando eu falei? Quando... Isso, joga a bola para eles. Também? Né? Jesus Cristo, Está anotado aí, Rodrigo Jesus Cristo é Deus. Deus, mas ele não era conhecido como Jesus, né? Ele era muito conhecido no Antigo Testamento como o Senhor dos Exércitos, né? O anjo de Deus. Quando Moisés, vocês já viram essa parte na história bíblica, quando Moisés estava no deserto, e ele fala, Moisés, vamos lá que tem uma sarça que está queimando, mas ela não é consumida, e quando ele foi ver, saiu uma voz lá de dentro, não saiu? Dizendo que o anjo do Senhor estava falando com ele. Esse ali era o próprio Jesus Cristo que estava ali, né? E aí, como a Sheila falou, aí ele perguntou, mas eu vou lá libertar o teu povo, mas qual é o seu nome? Aí ele falou assim, então tu diz o seguinte, o eu sou. Porque o eu sou é uma expressão que diz, eu sou o Deus que faz, eu sou o Deus que acontece, eu sou o Deus que prometo, então é uma expressão, eu sou. Que daí, depois se derivou Yahvé, Javé, e traduzido para os dias de hoje, Senhor. Então se originou dali, né? Hoje o povo judeu, ele não fala o nome de Deus, que é Jeová. Eles nem pronunciam esse nome, tá? Porque é de tão santo e de tão sagrado que ele é. Então eles não falam, rapaz, senhor bispo, graça, né? Então até hoje eles não pronunciam. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, então Jesus Cristo, ele sempre existiu, né? Uma vez eu fui falar isso na escola dominical, né? O cara quase caiu da cadeira, porque ele não conseguia compreender, mas Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, de não sei, há 2000 anos atrás. E ali ele pensava isso, que Jesus passou a existir a partir do seu nascimento aqui da terra. Mas Jesus sempre existiu, porque Jesus é Deus. Lembra que eu falei na aula passada? Né? E tem uma expressão na Bíblia que fala o seguinte, o versículo, de eternidade a eternidade eu sou Deus. Tá? Por quê? Porque a eternidade de Deus lá no passado nunca teve um momento que Deus passou a existir, ele sempre existiu. Infinito. Né? E por toda a eternidade ele sempre vai existir, não vai chegar um momento que Deus vai parar de existir. Não. Então Deus sempre, por isso que ele é eterno.
Nós não somos eternos, por quê? Porque um dia nós fomos criados. Mas nós temos o direito ao quê? À eternidade. Aí eu sempre pergunto aqui, né, quando eu chego eu pergunto para a turma assim, aonde você quer passar a eternidade? Né? Você já parou e já fez essa pergunta? E você já perguntou isso para você mesmo? Né? Eu já perguntei para mim mesmo, onde eu quero passar a eternidade? Porque, na verdade, não vai ser Deus que vai decidir, ó, você vai para a eternidade, você não vai. Ó, você vai, Deus não vai decidir isso. Vai depender de nós, a decisão que nós tomamos aqui nessa vida. Não é aquilo que a gente aprendeu lá em outra religião, que fala assim, não, mas você vai para um lugar intermediário, você vai ali, vai pagar os teus pecados e depois você vai para o céu. Isso não existe na Bíblia. Né? Eu sei que muitos daqui aprendeu isso no passado, mas é por isso que a palavra ela tem que ser pregada. Ela tem que ser ensinada, para que a verdade seja revelada. Porque um dia na minha vida, a palavra foi revelada. Eu falei, não, agora sabe o que eu vou fazer? Tudo que eu aprendi daqui para trás, para mim, ó, joguei tudo fora. É daqui para frente, no dia que eu me converti. E aí eu entendi que para a salvação é pela graça. A salvação é pela graça. Mas eu tenho que aceitar Jesus Cristo, eu tenho que ser obediente a Jesus Cristo, eu tenho que continuar no caminho, né? Se é que eu quero passar a eternidade aonde? Junto com Jesus. Tá? Então a decisão é nossa, de aceitar e continuar. Ok? Então entendeu bem essa questão de Deus, o Pai? Alguma dúvida até agora? Tá legal aí, João? Ficou legal? Né? Então, o Pai, então na criação aqui em Gênesis, voltando aqui para Gênesis, capítulo número 1, versículo 26, e disse Deus, façamos o homem. Ou seja, aqui estava o quê? A Trindade, por isso, façamos. Né? Aqui, a sua imagem, nós somos a imagem. É por isso que o diabo, quando ele olha para um ser humano, ele não gosta do ser humano. Porque ele vê a imagem de Deus. Mas a pergunta é o seguinte, ele fez a imagem, mas também fez o quê? A semelhança. Isso é a grande questão. Ele fez a semelhança. Qual é a diferença de imagem para a semelhança? Qual é a diferença de imagem para a semelhança? Semelhança às características. Semelhança tem a ver com características. Né? Por exemplo, alguém pode falar para mim assim, poxa, o teu filho, né, os teus filhos é a tua imagem, é a tua cara. Eu vi essas pessoas assim, pô, o teu filho é a tua cara, ou seja, a tua imagem. Aonde você vê, tem lugar, eu tenho uma época que era tão parecido com o meu irmão, de sangue, né, meu irmão, que o pessoal, vem cá, tu é irmão do Mauro? Eu falei, o cara nem me conhecia, porque ali eu era a imagem do meu irmão, era muito parecido mesmo, assim, fisicamente, né? Mas será que eu sou, mas será que os meus filhos, eles são a minha semelhança, eles têm as minhas características, eles falam aquilo que eu falo, né? O comportamento, porque quando Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, o amor, sem maldade, né? O amor ágape, porque o amor ágape é o amor de Deus. Quem tem o amor de Deus, amor ágape, eu faço alguma coisa em prol da vida do Rodrigo, mas eu não quero nem nada de recompensa, eu faço por amor. Porque o amor do homem, ele ama, mas ele quer uma recompensa. O amor do homem é um amor condicional na forma de, eu só vou fazer esse bem se você me fazer o bem. Alguma vez aqui você já teve sentido, poxa, eu fiz um bem para aquela pessoa, ajudei aquela pessoa, e aquela pessoa nem me agradeceu. Né? Eu várias vezes já tive esse sentimento. Né? Mas então eu fiz um bem querendo em troca, nem que fosse um obrigado. Nem que fosse um obrigado.
Então não foi assim um amor ágape, porque se eu faço um bem, mesmo que a pessoa não diga nem um obrigado, mas eu fiz o bem e estou feliz porque eu fiz o bem. Né? Então, Deus, ele faz o bem na nossa vida, mas ele não quer nada em troca. Né? O que ele quer? Então faz o seguinte, eu vou fazer um bem para você, mas eu quero isso. Não. Jesus, Deus, o Pai, ele entregou o seu Filho Jesus Cristo por nós, no momento em que o ser humano era totalmente pecador. Deus nos aceitou, Jesus Cristo nos aceitou no momento em que nós éramos pecadores. Vocês já pararam para pensar isso? Eu lembro que quando eu entrei na igreja, eu levantei, você quer aceitar a Jesus Cristo? Né? A gente faz sempre esse apelo, você quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador? Eu quero, mas antes mesmo de eu aceitá-lo, ele já tinha me aceitado. Mesmo eu no pecado. Isso é o amor ágape, é o amor de Deus. Né? Porque não é só salvo aquele que é bonzinho, aquele que não comete erro, não. Somente é salvo a grande maioria no pecado. Mas mesmo assim, Deus nos resgatou do pecado. Pode perguntar, irmão. Amém. A parte final da igreja, né? Amém. A pergunta também é assim, como imagem, né, e semelhança. Então, dá para a gente entender, então, quando Deus fez o homem, então ele fez o homem para ser eterno. Seria, né? Isso. Né? A gente vai chegar lá também, eu estou entendendo. Ele fez. Na verdade, assim, eu vou até adiantar aqui, já que eu vou. A morte, até a morte física aqui no jardim, ela não existia. A morte só passou a existir, a morte física, após o pecado. Mas eu vou te falar uma coisa aqui, né? Mas você sabe que até a morte física é um benefício de Deus? Porque você já passou para imaginar se a gente ficasse aqui eternamente nessa terra com esse corpo aqui? Cada vez que eu me olho no espelho, eu falo assim, meu Deus do céu, eu era mais bonito. Eu falei, como é que pode todo tempo? Mas tu já pensou? A gente ficar sofrendo isso toda a eternidade, sem direito à eternidade na Jerusalém Celestial. Toda vez que eu olho lá em Apocalipse, lá no final, e tem um detalhe lá da Jerusalém Celestial, rua de ouro, mar de cristal, eu falo, meu Deus, quando é que eu vou para lá? Né? Por quê? Então, a própria morte física não é o fim. É isso que os crentes, nós crentes em Jesus Cristo, nós temos que compreender muito bem isso. Se alguém aqui já foi num enterro, num velório de crente, eu já, né? Fui várias vezes, né? Várias vezes. Você vê que é uma coisa mais serena. Porque, na verdade, nós entendemos a morte, que não é o fim. Não é o fim. Isso aqui nós estamos plantando, irmãos, e vamos colher na eternidade. Né? Agora, já foram num velório de pessoas ímpias que não creem em Deus, que não tem esse entendimento que nós estamos, é uma choradeira, é um desespero. É o fim, aquela coisa de... o bispo já deve ter feito vários, né? Enterros, né? E até mais fácil você levar uma palavra, né? Quando você vê que a grande maioria é crente, você sabe que aquela pessoa ela foi salva. Você entende que ela foi salva, até mais fácil. Agora vai num velório de ímpio, que só tem ímpio. E você sabe, né? Não que você esteja julgando, porque ninguém pode dizer quem é salvo, aquele foi salvo, mas tudo leva a entender que aquela pessoa não foi salva. E aí? É difícil até você conduzir isso, as pessoas gritando, a pessoa... E às vezes você quer conduzir, quer dar uma palavra até de ânimo, porque a palavra ela tem que ser para os vivos, não para aquela pessoa que já morreu, meu irmão. A Bíblia fala, após a morte, o que acontece? Segue o juízo. E a gente tem que transmitir e orar para que as pessoas venham consolar o coração daquelas pessoas. Mas então nós entendemos que quando aqui, né, até concluindo a pergunta do irmão, Deus fez a sua imagem, a sua semelhança, fez para o homem ser eterno.
E na verdade nós temos o direito à eternidade. Nós, a partir do momento, nós seremos eternos. Por quê? A partir do momento em que nós entregamos nossa vida para Jesus. Tá? Tá? Agora, quando fala a imagem, é que somos realmente, fisicamente, somos parecidos com Deus, na imagem de Jesus Cristo. Mas e a semelhança? Será que nós somos a semelhança de Deus? Você já perou? Você pode até olhar para o espelho e falar assim, poxa, realmente Jesus é assim, né? Tem. Acho que Jesus tem cabelo. Eu já não tenho tanto, mas quando eu tinha cabelo, acho que era mais parecido um pouquinho. Mas será que eu sou a semelhança? Será que nós somos a semelhança de Deus? Será que nós estamos literalmente praticando aquilo que Jesus Cristo ensinou? Então isso é para nós refletirmos. Tá? Rodrigo ia perguntar? É o que eu ia perguntar, que a semelhança, eu botei aqui, que a semelhança, quem você é, verdadeira semelhança. E a imagem só é uma aparência. Isso, é isso aí. É como se for, quando Deus fez a gente, ali nós éramos verdadeiros. Estou falando a gente, mas o ser humano. Não, o ser humano. Nós era verdadeiro, era aquilo que ele queria. Isso. E hoje em dia, muitos aí são aparência. É aparência. Como o mundo está gerando maligno, esse negócio que está tendo aí. Claro. Então nós hoje em dia só somos aparência. Quem vivia de aparência? Satanás. É verdade. Não, mas está certo. Tá? Então, Deus fez o homem perfeito. A inteligência de Adão, né? Porque a Bíblia diz aqui que Adão é que colocou o nome de todos os animais, de planta, ele saiu botando o nome. Aí eu penso assim, botar o nome é fácil, né? Mas ele era tão inteligente, ele tinha uma potência tão grande, que ele lembrava dos nomes que ele colocou. Ele é só colocar o nome. Mas ele lembrou. Você vai se chamar elefante, você vai se chamar girafa. Adão colocou o nome. E depois ele lembrava de tudo que ele colocou. Hoje, se eu não me engano, acho que o homem não usa nem acho que 3 ou 5% da sua inteligência, daquilo que ele é capaz. O homem não usa. Mas Adão, ele era extremamente inteligente. Tá? Então é isso. Então entenderam aqui. Então nós vimos aqui no capítulo 1 que trata da criação. E fala também do sexto dia que criou os animais e criou quem? Criou o homem. Por isso, o número do homem é o número 6. Tá? O número do homem, que ele foi criado no sexto dia. E o número 6 nós sabemos que é o número da imperfeição. Tá? Então vamos entrar aqui no capítulo de número 2, porque o capítulo de número 2, ele entra mais detalhado na criação do homem, na formação do homem, na formação da mulher e dessa intimidade que o homem tinha com Deus. Amém? Então no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 4, ainda em Gênesis, então ele diz assim: estas o que são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e fez os céus. Versículo 5. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E não havia o quê? Homem para lavrar a terra. Então aqui, ele no versículo 6, ele fala: um vapor, porém, subiu da terra e regava toda a face da terra. Aí no versículo de número 7, ele começa aqui a entrar no detalhe. Tá? Então vamos entrar aqui no detalhe, aqui no versículo 7, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem da onde? Do pó da terra. Olha que coisa interessante, né? Ele fez da onde? Do pó da terra, do barro. Nós vimos na aula passada que então Deus formou o homem e ele fez do pó da terra, ele fez como se fosse um boneco de barro. Fez um boneco de barro, ele fez a sua imagem, correto? A imagem, aí às vezes até brinco assim, é Deus fazendo ali, né, quem estava ali? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem posou de modelo para que o Pai, lógico, os três estavam ali, mas quem posou de modelo para se fazer aquele boneco foi o próprio Cristo, o próprio Jesus Cristo. E aí Deus ia fazendo ali o Pai, né? A gente fala Deus o Pai, ia olhando, né, para o cabelo, para o rosto, e formou ali o homem.
Ok? Então é por isso que a Bíblia diz que nós viemos da onde? Do pó. Porque Deus pegou o barro e moldou e fez o homem. Vamos continuar aqui. Fez do pó da terra e soprou em seus narizes o quê? O fôlego de vida. Aí entrou o quê? O Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo aqui na forma da vida. Tá? Não é como o homem se tornando o templo do Espírito Santo. Ali o Espírito Santo ainda não habitava no homem. Tá? Aí eu vou dar uma pausa aqui para a gente entender bem. Tá? O Espírito Santo no Antigo Testamento não é igual hoje, que nós estamos o quê? No estado da graça. Tá? Hoje, quando você abre a sua boca e recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você se torna o quê? Templo do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo habita em nós e habita em todos nós, quando nós recebemos, ele habita em nós, a pessoa do Espírito Santo. Já no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha, fazia a obra, mas ele se retirava. Então hoje nós temos esse privilégio de nós sermos o quê? Templo do Espírito Santo. Então aqui ele recebeu o quê? O fôlego de vida. E a Bíblia diz aqui que o homem foi feito o quê? Alma vivente. Então nós já entendemos aqui que o homem é construído de três coisas, né? O corpo, que é esse corpo aqui, né? Que é a imagem de Deus, né? Ele é construído da alma. E qual é a função da alma? Qual é a função da alma? Né? Qual é a função da alma? Né? A alma está relacionada às nossas emoções. Se eu estou chorando, se eu estou sorrindo, eu estou chorando, a minha alma está triste. Né? Se eu não me engano aí, o Salmo 42, o 43, o salmista, ele revela muito essa angústia da alma, e ele fala assim, olha, por que te abates, ó minha alma? Né? Não tem um salmo que fala isso, se eu não me engano é o 40, 42, 43, os irmãos me ajudam aí. Né? Aí fala assim, por que te abates, ó minha alma? Então ali a própria alma, né, que está falando, o próprio salmista, ele está num momento de angústia, e ele fala, poxa, ele fala assim, mas confia em Deus. Né? Confia em Deus. Então a alma é relacionada às nossas emoções, tá? E o espírito, né, que é o fôlego de vida, o espírito é que nos dá o que? O entendimento. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Amém. Então, é graças ao espírito. Se você perguntar para um animal, um cachorro, você está entendendo o que eu estou falando? No máximo ele vai abanar o rabinho porque você está se dirigindo a ele. Mas ele não tem o entendimento, correto? Mas o homem tem o entendimento pelo Espírito. Então é o Espírito que nos dá esse entendimento. Então o homem é construído de corpo, de alma e de espírito. O que acontece quando o homem morre? O que acontece com o corpo? Nosso corpo. É o nosso... Hein? O que acontece com o corpo? Com o nosso corpo. Ele volta para onde? Para a terra, para o pó. Né? E aí a nossa alma vai para onde? Eu não senti firmeza, não. A nossa alma volta para o Senhor, Jesus, Criador. A nossa alma volta para o Senhor? E a alma do ímpio? Vai para onde? Né? Aí existe duas vertentes aqui, né? Porque na verdade o que se converte é o que? A nossa alma. Né? Por quê? Porque quem sofre ou quem vai receber os benefícios é a nossa alma. Tá? João, quando foi arrebatado, o que Deus mostrou embaixo, lá quando ele abriu o altar de Deus? Né? O que Deus revelou para ele? A alma daqueles que vieram de grande tribulação. Tá? Então, nesse exato momento, quando uma pessoa morre, o que vai para o inferno, ou o que vai para o céu, é a alma. E o espírito? O que acontece com o espírito? Aí lá em Eclesiastes, né, se não me engano, no capítulo 12, vai falar o quê? Que quando o homem morre, ele volta para o pó da terra, mas o seu espírito volta para Deus. Porque o espírito, ele não peca. Então, o que nos dá o entendimento, o espírito, o fôlego de vida, o entendimento, esse entendimento que deu aqui, ó, o fôlego de vida,
E o homem foi graças ao fôlego de vida, como foi feito o quê? Alma vivente. Então nós somos alma viventes. Só que a alma precisa do quê? De um corpo. É por isso que nós temos esse corpo, nós nascemos num corpo. Porque a alma precisa de um corpo, correto? Né? Senão não existe, senão a alma não existiria. Tá? Mas, a partir do momento em que a alma ela entra nesse, não sei em que momento isso acontece, é no momento da fecundação, não sei em que momento esse, um dia a gente vai saber lá na glória. Tá? Então ele se torna, né? Ele se torna o quê? Uma alma vivente, já com espírito. E que durante esse corpo que vai se desenvolvendo e através do conhecimento que nós vamos adquirindo, nós vamos desenvolvendo. Nós aprendemos a falar, nós aprendemos a escutar, nós aprendemos a ouvir as pessoas, nós temos o conhecimento do mundo a partir do momento que nós temos esse entendimento, nós começamos também a receber a palavra de Deus. Tá? Então, quando o homem morre, o seu corpo vai para onde? Volta para o pó, porque ele veio da onde? Do pó, correto? Mas e a alma vai para onde? Tem certeza disso? O espírito que retorna para Deus, né? O espírito que retorna para Deus. A alma não é o espírito. Não, isso não existe. Então o espírito vai para Deus e a alma vai para onde? Fica no meio ali. Está em cima do muro? Está em cima do muro. Até o julgamento. Até o julgamento? Será que é até o julgamento? Ela vai ficar onde? Porque é vagando. A alma fica vagando, então? A alma fica penando. Vamos organizar isso aqui. Olha só, gente, é por isso, né? É óbvio, né? A gente está no estudo aqui, é para falar mesmo, tá? Porque eu não tinha esse entendimento, eu não entendi o que era isso, tá? Mas é por isso que através deste corpo aqui, eu tenho que receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Tem uma parte da Bíblia aqui que eu não lembro, depois eu vou verificar, que diz assim: após a morte segue-se o juízo. Que juízo é esse? Porque Deus é que julga. Deus é que vai determinar no momento em que o fôlego de vida extinguir, no momento que o teu espírito voltar para Deus, aí vai falar assim, nesse exato momento, você vai para o inferno ou você vai para o céu. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Porque o que vai determinar se a pessoa vai para o céu, ou para o paraíso, ou vai para o inferno, é a decisão que ela tomou aqui em vida. Ok? Alguém aqui já ouviu falar sobre o juízo final? Ninguém nunca ouviu falar sobre o juízo final? Né? Vocês têm medo, né? Quando fala em juízo final, fica todo mundo com medo. Eu não tenho medo do juízo final. Eu não tenho medo do juízo final. Você sabe por quê? Porque nós não vamos... o juízo final, e é representado em Apocalipse, depois a gente vai falar sobre isso aqui, é representado pelo grande trono branco. Só que quando o grande trono branco, que é o juízo final, é para o ímpio. Porque ali ele já foi condenado. Quando a pessoa morre, ou ele é absolvido, ele é salvo, ou ele já é condenado. No dia do juízo final, que representa a segunda ressurreição, que o ímpio também vai haver a sua ressurreição, só que não é num corpo glorificado. Então, quando ele estiver diante do trono, é para ele receber o quê? O veredito de... eu vou explicar aqui melhor para você. Num tribunal, né? Vocês já viram esses filmes de tribunal? O cara está sendo julgado. Aí o que acontece? Vai lá uns 7 jurados, já tem os jurados e tal. Quem vai decidir são os jurados. O juiz só vai aplicar a pena. Aí ele vai perguntar assim para o jurado: culpado ou inocente? Já viram aquele culpado ou inocente? Aí o juiz vai lá ver, aí levanta lá o juiz e fala assim: culpado. Aí o juiz vai e aplica a pena. Inocente, então ele já sai dali, correto? Então no grande trono branco, que é o juízo final, os ímpios estarão lá, mas a igreja já está salva, a igreja foi arrebatada, a igreja recebeu seus galardões. Então quando chegar ali no dia do juízo final,
O que vai acontecer? Ele vai lá só para receber o castigo. Entendeu? Então o crente não tem que ter medo do juízo final. Porque o juízo final não é para o crente, não é para o salvo. Mas o juízo final é para quem? Para o ímpio. Quem é o ímpio? Aquele que não reconhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tá? Então, o momento de receber a Jesus é agora. Tá? O momento de receber a Jesus como Senhor e Salvador é agora. Porque depois que morreu, não tem mais jeito, não tem mais volta. Pode perguntar aí. E quem vai julgar os ímpios, as pessoas que não receberam a Jesus? Quem que vai julgar? Jesus Cristo. Ele é o nosso juiz. O único que pode julgar chama-se Jesus Cristo. Ele é o nosso juiz. Tá? Jesus Cristo, ele tem várias qualificações, né? Ele é o nosso advogado, né? Ele é o nosso sumo sacerdote e ele é o nosso juiz. É óbvio que ali vai estar a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que o Espírito Santo está fazendo agora aqui na Terra? O que o Espírito Santo está fazendo agora aqui na Terra? Está convencendo o homem do pecado. Agora, tem pessoa que sabe que está pecando, mas continua pecando. É culpa do Espírito Santo? Não é. O que o Espírito Santo hoje está fazendo na igreja? Né? Ele está nos preparando para a volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo volta. Os mortos que aceitaram Jesus ressuscitam primeiro. Depois nós, eu posso dizer nós aqui, nós seremos o quê? Arrebatados. Então aquele que morreu em Jesus Cristo, ele ressuscita primeiro. Depois aqueles que estão vivos são arrebatados. Tá? E ali, não vou entrar nesse detalhe agora, mas e já vai receber os galardões, tá? Até o final do reino milenar, em que será o período do término da primeira ressurreição. Após o reino milenar, tá? Aí é estabelecida, é que entra o juízo final. Tá? Então esse período, desde que criou o mundo até o final do reino milenar, é o período que a pessoa tem para se salvar. Mas depois que acabou tudo, não tem mais jeito. E esse acabar tudo pode ser para a minha vida. Eu vou dar um exemplo para mim, porque eu não vou profetizar para a vida de ninguém. Mas, e nem estou profetizando para a minha vida, viu, Sheila? Não precisa chorar não, tá? Mas, Jesus pode voltar para mim amanhã, irmão. Né? Jesus pode voltar para mim amanhã. Você sai ali, foi atropelado, levou um tiro, morreu do coração. Jesus voltou para mim, Jesus voltou para aquela pessoa. E quando Jesus voltou para aquela pessoa, qual é o estado, qual é a posição daquela pessoa? Será que ela está salva? Será que ela não está salva? Entendeu? Eu, graças a Deus, preferi não arriscar. E por isso eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas tem muitos aí que falam, não, eu vou curtir a vida primeiro, quando eu estiver na minha velhice, depois eu entrego minha vida para Jesus. Se ele for antes, irmão, cadê? Não tem mais jeito. Ok? Tá bom assim? Amém. Então vamos voltar aqui. Ficou entendido? Ficou claro aí a questão do juízo final? Eu só dei um pulinho lá, fui mais para frente, só para a gente... Pastor Marcos, dá licença. Claro. É assim, mas Jesus lá não vai interceder por mais ninguém. Por nós não. Porque Deus vai julgar e Jesus vai interceder, não. Não. O julgamento já foi feito. A pessoa morreu. Essa questão que inventaram aí do purgatório, isso não existe. Sim. O pessoal católico. Essa questão. Fala isso. Isso aí foi tudo para ganhar dinheiro, né? Então quer dizer assim, o cara morreu, vamos interceder aqui para ele ter um alívio lá em cima. Primeiro que ele não está lá em cima, ele está lá embaixo. Ele está lá em cima, ele está lá embaixo. Vamos para diminuir um pouquinho, né, a fornalha, vamos diminuir um pouco aí, né? Isso não existe. Morreu, já recebe o julgamento. Quem julga é Jesus Cristo. Está salvo. Está salvo? Já está desfrutando lá no céu. A alma da pessoa já está desfrutando lá no céu. Morreu sem salvação, a alma já está queimando lá no inferno. Quer dizer, não está dormindo. Não está dormindo. Está muito ativo. É só ver lá em Apocalipse a alma, quando ele abriu, né? Quando ele abriu o altar de Deus, João viu as almas daqui e falou assim, Senhor, até quando que o Senhor não vai fazer justiça?
Eles anelando pela volta de Jesus. A pessoa que está lá. E quem morreu não tem contato mais com os vivos. Não existe isso. Não existe alma penada. Não existe alma penada. Então, após a morte, quem julga, o grande juiz é Jesus Cristo. Ele conquistou isso na cruz. Ele conquistou isso. É óbvio que a decisão é do Pai, do Filho, porque é da mesma essência. A decisão é entre eles. E eles sempre concordam. Sempre concordam. Então morreu Jesus Cristo, ele até intercede por nós. Mas, enquanto em vida, o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Quem já ouviu essa frase aqui? Que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos, o quê? Inexprimíveis. Porque tem momento em que eu me coloco diante de Deus que eu não consigo nem orar. Tamanho é a tribulação, tamanho é a pressão. E tem hora que a gente não consegue. E aí é que entra a ação do Espírito Santo. Quem nos guarda, o Espírito Santo hoje tem uma ação fundamental da nossa vida. Quantos livramentos o Espírito Santo não tem nos dado? E livramentos que nós nem vemos, irmãos. Você sabe o que é isso? Livramentos que Deus nos dá de perigo, de correr risco aí de vida mesmo. Você está para morrer, é cilada do inimigo, mas o Espírito Santo vai lá e corta. Né? E nós nem sabemos. É por isso que eu agradeço a Deus. Senhor, muito obrigado pelos livramentos que o Senhor me deu, mesmo aqueles que eu não tenho visto. E isso é frequente, irmão. Tá bom? Então, ficou legal aqui? Está bem explicado aqui? Então, corpo, alma e espírito. Deus criou o homem. Corpo, aí aquele boneco de barro começou a ter vida. E tem entendimento de Deus, porque Adão ele já nasceu com esse entendimento. Não teve um momento que Adão já foi criado adulto. Ele não foi criando uma criancinha que nasceu e Deus foi lá, trocou a fraldinha dele, até porque não tinha fralda naquela época, né? Mas ele já foi criado adulto. E já com entendimento, e sozinho aqui na terra, ele, só homem, né? Aí, acompanha comigo, né? Aí o versículo aí, plantou o Senhor Deus, né? No jardim do Éden, e plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Por que ele pôs o homem ali? Para cuidar do Éden, do jardim. Agora o versículo 9, e o Senhor Deus fez brotar toda a terra, toda a árvore agradável à vista, boa para a comida. Aí ele fez o seguinte, e a árvore, né, da vida no meio do que? Do jardim. E a árvore o que? Da ciência do bem e do mal. Então, o homem, ele seria eterno aqui enquanto ele se alimentasse o que? Da árvore da vida. Porque essa árvore da vida aqui, e lá em Apocalipse, João viu essa árvore, ela significa o seguinte, ela é um tipo de Jesus Cristo. Mesmo na eternidade, nós vamos depender de Jesus Cristo, mesmo na eternidade. Não vai chegar um momento que nós vamos não preciso mais de Deus. Então essa árvore da vida, né? Por quê? Porque é Deus que nos dá vida. Enquanto nós nos alimentamos de Deus, nós estamos vivos. Quando nós paramos de nos alimentar de Deus, a nossa vida espiritual ela morre. Por que nós incentivamos a sempre ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus? Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, nós temos entendimento, estamos nos alimentando. Isso nos dá vida. Então, ele colocou a árvore da vida no meio do jardim, mas ele colocou uma outra árvore. Que árvore foi essa? A árvore o quê? Da ciência do bem e do mal. Tá? Essa árvore. Aí ele falou assim, ó, e saiu um rio para regar e tal. Agora, olha o versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim para o lavrar e quê? E guardar. Então ele estava ali sozinho. E ele guardava, ele cuidava dos animais, ele cuidava das árvores, ele era um excelente jardineiro. Ele cuidava de tudo aquilo que Deus plantou, que Deus fez. E lembra que eu falei na aula passada, que quando Deus terminava um estágio, ele falava, e viu Deus que era bom. Quando Deus criou o homem, ele viu o homem era bom, irmãos.
Tá? Aí no versículo de número 16, agora olha só. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, ó, de toda árvore dos jardins, o quê? Comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente... Olha aí, então a morte não existia, irmão. Tanto a morte física quanto a morte espiritual, ela não existia. E ele falou, olha Adão, a decisão é tua. Mas por... Depois nós sabemos que o homem caiu e pecou porque comeu do fruto da árvore, né? Mas então, se Deus já sabia disso, por que então que ele plantou essa árvore da ciência do bem e do mal? É uma boa pergunta, né? Ué, mas peraí, se Deus já sabia que o homem, Deus, ele tem a onisciência, ele sabia que o homem ia pecar, tá? Mas por que então que ele plantou essa árvore da ciência do... Porque até então, o homem só conhecia o bem. Por que que o homem peca hoje? Por que que o homem comete crime hoje? Porque ele conhece o pecado, né? Se ele não conhecesse o pecado, ele não cometeria o pecado. Se o homem não soubesse o que é um crime, ele não cometeria crime. Se o homem não soubesse o que é maldade, ignorância, né? Ignorância no sentido de ser rude com outras pessoas. Se o homem não conhecesse a briga, ele não brigava com ninguém, né? Se o homem conhecesse só o amor, só a bondade, ele ia praticar só a bondade. Mas Deus, ele deu essa opção. Lembra que eu falei que quando o homem, ele fez ali o boneco, quando o homem estava fazendo o homem, ali estava a Santa Trindade, não estava? Mas tinha algum outro ser ali também? Algum ser indesejável? Será que tinha um outro ser indesejável? Tinha, quem? Satanás, que ele ficou até com inveja quando Deus estava moldando. Olha aí, isso aí, nós falamos isso na aula passada, né? Porque quando houve essa briga, que Satanás, que era Lúcifer, e ele era um querubim ungido, nós vimos lá em Ezequiel, né? Que ele era ungido, que Deus mandou ele tratar dessa terra aqui, mas ele se rebelou contra Deus. E aí Deus fez um tifão, nós vimos isso, e ele hoje, ele tem um aspecto como que queimado pelo fogo, ele é feio pra caramba, eu nunca vi Satanás não, mas me disseram que ele é muito feio, né? Mas ele viu, quando ele viu criando, então ele viu ali o homem, né? Ele viu sendo criado um homem maravilhoso, né? Porque o Adão, irmão, imagina o Adão sendo criado pela própria mão de Deus, né? Era mais bonito que o... Como é que é? Diz um artista bonitão aí, chega. Pode falar, vou ficar com o senhor menino. Brad Pitt, olha, já lembrou logo do pé. Imagina, muito mais bonito. Não, aí já começa a ficar. Muito mais bonito, né? O Diogo Nogueira, você nem falou o nome do cara, né? Muito mais bonito do que, sabe, inteligente, né? Inteligente. Aí quando Satanás viu sendo criado homem, aí entrou em inveja. Então a minha pergunta é, né? Porque a partir do momento em que Deus deu a opção do homem, falou assim, ó, não coma dessa árvore, ali foi instituído o quê? O livre-arbítrio. Porque senão Satanás iria acusar o homem até hoje, assim como ele acusou Jó, e Jó é uma boa referência. O que é quando o Deus estava com os anjos, estava ali naquela reunião, aí Satanás veio naquela reunião, e aí Deus falou assim, olha, tu conhece o meu servo Jó, homem íntegro, homem, né, um caráter, homem justo, né? Ah, mas ele é assim porque o Senhor Deus fez para ele, que colocou riqueza para ele. Tira tudo isso. Aí Deus permitiu que Satanás... não, mas pele por pele, né? Então, mas se eu tocar no corpo dele, pode tocar, só não tira a vida dele. E aí Jó passou pelo aquele processo. Por quê? Porque Satanás acusou Jó que ele só servia a Deus pelos privilégios. Então aconteceria a mesma coisa. A pessoa, se hoje nós não conhecêssemos o homem e não tivéssemos a opção de escolher ou não escolher a Deus, até hoje Satanás ia acusar o homem. Então por isso foi instituído o livre-arbítrio.
Então a decisão de quem vai para o céu, vai para o inferno, é do homem, de aceitar ou não a Deus. Nesse momento aqui, alguém aqui está obrigado a estar aqui nesse momento? Não. Bicho, o senhor obrigou eles a vir? Não. Então vocês estão aqui por livre e espontânea vontade. Isso é glória de Deus. Amém? Amém. Alguém aqui, quando aceitou a Jesus, alguém botou uma arma na tua cabeça e falou assim, aceita agora ou tu morre. Não, eu aceito. Não. Você aceitou o quê? De livre e espontânea. Isso é o livre-arbítrio. Então, desde o momento em que Deus criou Adão, ele deu o livre-arbítrio. Aí, ele falou, ó, você pode comer de tudo, menos, então a opção é tua, Adão. A opção é do homem, o livre-arbítrio, tá? Aí estava tudo muito bem, no jardim do Éden, o homem estava tranquilão. Aí Deus resolveu criar um pouquinho de caso lá no homem. Aí no capítulo de número 2, versículo 18, disse o homem, não é bom que o homem esteja só? Fatiei o quê? Uma disjuntora. Aí criou a mulher. Mas graças a Deus criou a mulher, né? Porque o homem agora não vive só. Então criarei o quê? Uma disjuntora, ou seja, que esteja como diante dele. Ou seja, uma pessoa, uma mulher, tá? Que para andar o quê? Do seu lado. A disjuntora aqui, quando ele fala, né? É uma pessoa que esteja o quê? Que lhe assiste, que esteja do seu lado, que esteja na mesma missão, embutida na mesma missão, submissão, esteja lado a lado com o homem. Tá? Então, criou a mulher para quê? Para ajudar o homem aqui no Jardim do Éden, cuidar do Jardim do Éden e também para que ela viesse a multiplicar, frutificar, ter mais filhos, povoar a terra. Porque se fosse somente Adão iria morrer, talvez no pecado, né? Mas, ou pode ser que ele ficasse aqui, não pecasse, não comesse do fruto, ia ficar sozinho aqui na terra. Então Deus precisou criar a mulher para quê? Para multiplicar aqui na terra. E criou, estavam os dois ali. Só que teve um problema, tá? Um problema. Aí ele entra aqui no detalhe e fala assim no versículo de número 21. Assim, olha o 20, aqui, olha o versículo 20. E Adão pôs os nomes a todo gado e às árvores do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava disjuntora que tivesse como diante dele. Então o versículo 20 confirma aquilo que eu falei, que foi ele que colocou o nome de todos os animais, ok? Aí, no versículo 22, 21, ele fala assim, então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a sua carne em seu lugar. E da costela, o quê? Que o Senhor Deus tomou o homem, formou o quê? Uma mulher, e trouxe a Adão. Tá? E disse Adão, esta agora é o osso dos meus... E disse Adão, essa agora é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. E essa será chamada o quê? Varoa. Porquanto do varão foi tomado. Foi a primeira clonagem aqui na terra. Porque Deus clonou a mulher do homem, né? Ele foi lá, mexeu na costela, né? Tirou a costela do homem e formou a mulher. E quando ele viu, quando Adão acordou, estava lá Eva do lado dele, se amaram, né? O amor ágape, não tinha maldade nenhuma, não tinha, sabe, nada que tivesse, tirasse, né? A paciência de Adão, ou a paciência da mulher com ele, né? Viviam a mil maravilhas, meu amor para cá, beijinho para cá, tudo isso, tudo, sabe? Um tratava o outro bem, não tinha briga, não tinha nada, porque não conhecia a maldade, irmão. Imagina Adão e Eva aqui no Jardim do Éden, não tinha maldade nenhuma, tá? Mas, então, e a Bíblia diz no versículo 25, que ambos andavam nus, e o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Mas aí vamos entrar no capítulo de número 3, que entra esse ser indesejável, tá? Que fala assim, ora, a serpente era mais o quê? Astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher. Então, aqui nós temos o quê? A primeira sessão de espiritismo na Terra. Porque
o Satanás, ele incorporou na serpente. Por isso que a serpente falou. Ele incorporou na serpente. Pode falar. Que nem aqui como no 22, no 17, que Deus já começou a separar a árvore. Ele diz assim, mais da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerá, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, naquela ali já tinha, quando Deus estava construindo o homem, tinha a Trindade. Isso. Só que ali tinha Satanás. Ele já estava observando. E ali Deus explicou, já fez Adão, já tinha o Espírito Santo, tudo. E Deus estava explicando, só não come que daquela ali, se comer, morrerá. E Satanás está o quê? Observando. Isso, Mas por que ele não pegou Adão? Porque Adão andava com espírito e ocupado, que ele tinha que fazer, de botar nome naquele bicho, Aí quando chegou a mulher, é que ele, acho que se deixou levar um pouquinho, aí se ligou para na mulher. Não, todo respeito, gente. Não, todo respeito. Rapaz, aí já tu vai arrumar uma briga. Não, isso na escola dominicana não vai falar. Aí ele se desligou, aí Satanás, foi a hora que Satanás entrou e falou, come dali que é ali que... Exatamente, Mas foi isso, tá? Porque na verdade, é isso que a gente está vendo aqui no capítulo 3, né? Aí dando até continuidade que você está falando aí, que ele fala assim, ó, aí ele perguntou, no versículo 1, né, 3:1, ele fala assim, e esta disse a mulher, assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim, aí ele já começou a induzir a mulher, não comerei de toda a árvore do jardim, ali já tinha uma maldade, não pode comer de toda a árvore? Não, mas espera aí a mulher, o que ela falou aqui no versículo 2, ó, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Então a mulher também, quando Deus deu ordem para Adão, ela também ficou sabendo. Ela também sabia dessa ordem. Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Mas aí a serpente, que é mentirosa, por isso Satanás é o adversário, ele disse assim, então disse a serpente à mulher, mas certamente não morrereis. Então já estava desmentindo aquilo que Deus aquilo que Deus falou. Por isso que ele é o pai da mentira. Ele já começou mentindo. E como a palavra diz, ele não vivia lá em cima, ele já vivia. Embora ele tivesse acesso, mas ele estava aqui. Diga aí, João. Uma pergunta, né? Que a gente até tinha uma época tinha conversado sobre essa parte aí que fala, porque até em si ali, ela não tinha comido ainda. Ainda não. Né? E quando falou que quando fez para ser eterno, então não existia verdadeiramente a morte ainda. A morte física eu vejo ali que ele usou, né, o termo da palavra, porque a morte que ele lançou para ela, não era que ela não entendeu que não era aquela morte física. Porque na física, verdadeiramente, ela não morreria, mas morreria na morte espiritual, né? Que eu vejo assim, não sei se... Não, mas aqui também apontava para a morte física. Apontava também para a morte física. Porque na vida já não existia a morte. Né? Então ele já estava falando uma mentira. Por quê? Porque ele induzindo ela, isso aí seria um pecado. Aliás, esse foi o primeiro pecado da humanidade, é o pecado da desobediência. Porque quando eles comeram do fruto dessa árvore, eles desobedeceram a Deus, porque foi uma ordem de Deus. Então, o entendimento porque verdadeiramente ali, eles não morreram. Fisicamente não. Então, perderam foi... Isso, o contato com Deus. Ali que ele lançou e falou, certamente não morrerás. Isso, introduziu a morte espiritual. E conhecerás, né, do bem... Mas por que isso? Porque, na verdade, quando ele viu, e a Bíblia depois a gente vai ver aqui, que fala que no entardecer, na virada do dia, Deus vinha conversar com o homem. Ele vinha aqui e conversava, igual a gente está falando aqui, Deus na pessoa de Jesus Cristo, né? Volto a repetir, embora eles não conheciam o nome de Jesus, mas ele via na pessoa, e Adão via Deus, via ali o Cristo, ele conversavam pessoalmente.
e conversava normalmente. E quando Satanás viu aquela mentira, ele falou, não, eu vou ter que acabar com isso. Eu vou ter que acabar com isso. Por isso ele inventou essa mentira. Para que o homem, desobedecendo a Deus, houvesse essa separação com Deus. Tá? Isso é muito bem representado depois, anos e anos depois, quando lá na lei mosaica foi introduzido o véu, quando eles construíram ali o tabernáculo, e ali eles construíram o véu, né, que separava o santo do lugar santíssimo. Tem um véu ali, depois eu não vou entrar nessa matéria também, mas o véu representa a separação, representa a carne, né, representa a desobediência do homem. Então o homem, ele desobedeceu a Deus, e por isso veio a morte espiritual. Aí por isso que Deus, na verdade o homem, Deus em algum momento teve que se afastar do homem. Por quê? Porque nós com esse corpo aqui, pecador, esse corpo aqui, corruptível, se Deus se manifestar aqui na sua glória, a gente vira picadinho, a gente vira fumacinha, churrasquinho queimado, porque a gente não aguenta a glória de Deus. Por que quando Jesus Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, nós teremos esse corpo transformado num corpo glorificado? Porque com o corpo glorificado, eu vou poder falar diretamente com Deus. Tá? Lá no Antigo Testamento ainda, quando aquele povo, vocês devem ter visto alguma vez sobre isso, que quando aquele povo falou, Moisés, por que só você fala com Deus? Por que você tem intimidade com Deus? Não, nós queremos ver Deus também, queremos ver a glória de Deus. Aí Deus falou, tá bom, então separa todo mundo, né? Aí daqui a pouco, quando Deus começou a se manifestar, e Deus permitiu que ele visse só a sua costa, a sua parte traseira, né? Aqui isso representa que ele não se manifestou totalmente com a sua glória. Mas mesmo assim o povo começou, não, Moisés, manda parar, porque eles não estavam suportando. Entendeu? Agora, Moisés foi assim, um caso especial. Ele ficou 40 dias, 40 noites com Deus, ali conversando com ele e falando fisicamente ali com Deus, tanto que quando ele voltou, ele tinha que colocar um véu no seu rosto, porque a tamanha era a manifestação que nem conseguia nem olhar para Moisés. Ele teve que colocar um véu, né? Mas isso foi um caso assim especial, né? Que Deus permitiu que Moisés, isso foi um privilégio, né? Então, às vezes, né, quando a gente está aqui, ainda mais que nós somos pentecostal, às vezes a gente vê aquela coisa, às vezes, né, irmão? Tem uma coisa que dá vontade de falar em mistério e pular, a gente está sentindo a presença, isso é só um pouquinho da glória de Deus. Ele só vai se manifestar por inteiro e nós vamos suportar somente com o corpo glorificado. Tá? Ficou bem entendido aí? Então vamos lá. Então a gente está aqui no Jardim do Éden e está travando esse diálogo, a serpente travando esse diálogo com Eva. Né? Bom, versículo 4 do capítulo 3. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha aí, contradizendo Deus. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e do mal. Aí aquilo ali já despertou ela. Mas eu vou ser como Deus? Deus está mentindo. Você vai ser como Deus. Então eu quero ser como Deus. Que o sonho dele era querer ser esse. Exatamente. Então ele despertou um sentimento em Eva, que na verdade esse sentimento já despertou em Satanás, lá ainda quando existia ainda não existia, né, a criação do homem, nada aqui na terra. Enquanto ele era querubim ungido. E olha, quando ele olhou para o trono de Deus e falou, vou me sentar acima das estrelas, ou seja, acima dos anjos, que estrela representa os anjos, né? E você igual a Deus. Então colocou isso aí. O que é pior, foi no pé do ouvido lá da terça parte dos anjos e convenceu a terça parte dos anjos, que hoje são esses demônios que estão por aí, né? Vagando por aí, em busca de um corpo. Mas não vou entrar nesse detalhe, que aí já entra para demonologia, angiologia, aí já é outra matéria, tá? Mas, né? Então, ele já começou a induzir a mulher, você vai ser igual a Deus, né? Olha aí, vai abrir seus olhos. E ela acreditou nele, ela foi induzida por Satanás. Agora, olha só,
Olha o versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar o que? Entendimento, tomou do seu fruto. Aí ali, quando tomou do seu fruto, comeu do fruto. Aí comeu a maçã, não foi? Não, só diz no fruto, não fala qual é a fruta. Tá ligado, tá vendo? É porque o pessoal bota o sino na maçã, aqui não diz, né? Se for uma jaca, pode dizer uma jaca. Uma uva. Uma melancia. Mas não sabe, ao certo, né? O que foi aqui. Bonito, que chamava a atenção, então... Eu sei que ela comeu do fruto. Ela comeu do fruto e comeu, e aí o que é pior, deu para o seu marido, ele comeu com ela. Então a culpa é dos dois, não é? Ela comeu, Adão podia ter falado assim, não, que isso? Deus não mandou comer, mulher? Que isso, mulher? Por que você fez isso? Não. Ele fez. Mas é óbvio também que a mulher, né? Ela já estava com maldade ali. E o homem, coitado do homem, né? Era bonzinho, era inocente, foi induzido pela maldade. Mas ele tomou a decisão. Ele comeu do fruto. Então os dois até hoje, né? Foi primeiro pela mulher, mas seguido pelo homem. Tá? Aí foi aberto seus olhos. Olha o versículo número 7, que tem um ensinamento aqui. Olha só, e foi aberto os olhos de ambos e conheceram que estavam o quê? Nus. Né? E cozeram o quê? Folha de figueira e fizeram para si o quê? Aventais. Então, porque folha de figueira aqui representa o quê? O homem querendo se justificar diante de Deus. Mas não pode. O homem não tem como justificar-se diante de Deus. É por isso que Deus bolou um plano de mandar o seu Filho unigênito. Porque o único que pode nos justificar diante do Pai chama-se nosso Senhor Jesus Cristo. Então, desde o jardim do Éden, quando tinha Adão e Eva, o homem tentando se justificar diante de Deus. Até hoje, o homem, ele quer se justificar diante de Deus. Vai chegar naquele grande dia e falar, mas Senhor, eu não profetizei, eu não preguei no teu nome, né? Eu curei os enfermos. O que Jesus tinha a falar? Aparta-te de mim porque eu nem te conheço. Então as pessoas vão falar assim, não, mas eu fui bonzinho, eu ajudei as pessoas. Não tem uma doutrina aí fora que pelas obras a pessoa é salva, se fizer o bem, e eles fazem muito bem mesmo, isso eles fazem muito bem. Mas vai ser salvo por causa disso? Não. O que salva hoje, nós entendemos, é pela justificação através do sangue de Jesus Cristo. É entregar sua vida para Jesus Cristo. É reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Somente isso. E não é somente como Salvador, é como Senhor, que é o difícil. Porque se você perguntar aí fora, quem quer Jesus Cristo como seu Salvador? Um montão de gente vai levantar a mão e vai querer. Mas se você perguntar assim, mas você quer Ele como Senhor? Ah não, peraí, espera mais um pouquinho. Porque não quer se submeter, não quer seguir os ensinamentos bíblicos. Eu creio, né, que a Bíblia é a revelação da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. É seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, obedecer mesmo, largar o pecado, largar a concupiscência da carne, e isso as pessoas não querem. Aí não quer receber Ele como Senhor, só quer como Salvador. Só que vai chegar naquele grande dia, vai ter uma grande decepção. Ok? E é isso que a gente tem que pregar. Pregar palavras genuínas. Certa vez o apóstolo Paulo falou para Timóteo, Timóteo, pregues a palavra. Nada de historinha, nada de continho, nada disso. Prega a palavra. E está de bom tamanho. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Está lá em Romanos, irmão. Né? É poder de Deus para a salvação. Aí deixa o Espírito Santo te usar. Mas o Espírito Santo só vai te usar se você frequentar a escola dominical, ler a Bíblia. Aí Deus vai colocar a palavra na tua boca. Né? Por que a grande maioria da igreja, eu falo isso mesmo, né? Não quer estudar a palavra, e aí vai fazer como? O Espírito Santo, ele não é adivinho, até porque Deus na Bíblia é contra os adivinhos. Ele vai usar o teu conhecimento que você tem aqui, você lê, aí às vezes você esquece, mas ele lembra, está ali, está gravado.
Mas se não lê, se não se aprofunda, vai fazer o quê? Como é que Deus vai fazer te lembrar de uma coisa que você nem sabe? Ok? Bom, então aqui. Aí abriu-se os olhos, viu que estavam luz, e cozeram folha de figueira. Aí olha o versículo de número 8, irmãos. E ouviram a voz do Senhor Deus. Olha só. Que passeava aonde? No jardim. Pela viração do dia. Ou seja, ao entardecer, no final da tarde. Na viração do dia. E isso, ele já estava acostumado a fazer. Já era um encontro marcado. Ele vinha falar com o homem ali naquele horário. E eles sabiam disso. Tanto que ele sabia que estava se aproximando do horário. E eles já começaram a ficar nervosos. E ó, Deus, vem aí. Não, mas eu estou, olha só, estou envergonhado porque... E a minha mulher está nua, ué. Ah, meu marido, vamos botar a folha, vamos. Aí se esconderam lá. Aí, olha o que aconteceu. Né? Eu estou aqui no versículo 8. Que, ó, e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher... Escondeu-se Adão e sua mulher da presença. Nunca tinha acontecido isso, irmão. Você já percebeu que quando uma pessoa, né, ela está em pecado, ela morre de vergonha? Ela sabe, ela está escondendo o pecado. Ela morre de vergonha. Ela vem para a igreja, mas ela morre de vergonha. Às vezes até impede a vida da pessoa orar ao Senhor. Porque ela está em pecado, está cometendo, ela sabe que está em pecado e ela morre de vergonha. Eles sabiam que fizeram coisa errada. Quando uma pessoa faz coisa errada diante de Deus e ela sabe que está fazendo errado, ela fica envergonhada. Aí já não ora mais. Já não se torna mais obediente à palavra do Senhor, porque está em pecado. E eles ficaram envergonhados, porque sabiam que tinha errado. Mas olha só. E chamou o Senhor Deus Adão, né, e a mulher para ele atrás. Olha o versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Mas Deus já sabia o que tinha acontecido. E ele disse: ouvi a tua voz soar do jardim e temi porque estava nu. E disse: ué, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Aí começou a primeira briga familiar. Não, mas olha o que ele disse. Então disse Adão: a mulher que tu me deste, foi ela que me deu da árvore. Eu não tive nada a ver com isso, tipo assim, já está tirando o corpo fora. Foi ela. Aí ela sabia que era verdade mesmo. Aqui que ela fez? Né? E falou assim, e disse Deus à mulher: por que fizeste isso? E a mulher: mas foi a serpente, foi a serpente. Aí já começou a colocar a culpa na serpente. E hoje é a mesma coisa. Tem gente que chega ali no gabinete ali com o bispo e fala assim: bispo, sabe como é que é? A carne é fraca, né? Aqueles amarelos, né? Sabe? Quando começa a falar assim, tem coisa estragada aí. Porque, não, mas a culpa não foi minha. Poxa, peraí, mas veio a tentação, a culpa não é minha, sabe? E jogou a culpa para a serpente. A serpente, como ela não tinha ninguém para culpar, que ela olhou também para trás para ver se tinha alguém, não tinha mais ninguém, era a última da fila, e ela assume a culpa até o dia de hoje. Mas é a verdadeira culpada realmente, ou seja, Satanás, tá? Aí, a partir desse momento, Deus, ele começou a jogar as maldições. Olha só, e também a bênção, a saída, porque nesse exato momento, Satanás, ele estava cantando até um canto de alegria para ele, porque ele falou: venci Deus, porque fez o homem a sua imagem e semelhança, mas o homem pecou, e aí, agora errou, né? Não tem mais salvação para o homem. Não tem mais salvação, porque ele pecou, está em pecado, já foi introduzida a morte espiritual, então Satanás ali já estava todo mundo, consegui, fui bem sucedido. Vou acabar com o que ele fez. Já acabou. Não, já está, ai Deus, aí já era, mas Deus, é tipo aquele ditado popular, né? Quando você
Como é que é? Quando você vem com a farinha, eu já vem com o trigo. Quando você está com o barro, eu já estou com É isso aí. o ovinho. É isso aí. Né? É isso aí. Então, Deus já sabia, Deus já tinha um plano de salvação para a humanidade. E é um plano lindo. Quando você começa, isso aqui é o fio da meada, irmão. Sabe quando você pega um novelho, está todo embaraçado, você não tem que pegar ali um fio, ele vai ali, vai desembaraçando, né? Quem já soltou pipa aqui? A linha toda, você tinha, para não arrebentar toda, você tinha que pegar a linha, o fio da meada, né? E, gente, isso aqui é o fio da meada. Aqui é o início de tudo. Isso aqui é o início do plano de salvação para a humanidade. Deus já sabia que o homem ia pecar, sim ou não? Sim, ele tem uma licença. Então ele já tinha um plano de salvação para o homem. E começou aqui. Agora que vai começar, agora, poxa, que pena, né? Agora está no finalzinho, é que o negócio vai esquentar. Tá? Agora que vai esquentar o negócio aqui. Então vamos lá, gente. Olha só, presta atenção aqui. Aí começou, né? Primeira coisa, ele falou com a mulher, olha o versículo número 13. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou comigo. Então, agora o versículo número 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta, que todos os animais do campo. Sobre o teu vento andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Gente, tem até uma pesquisa científica, né, que diz o seguinte, né, chega até alguma conclusão. Você sabia que a serpente original, há uma probabilidade, tem coisas que a gente não pode afirmar, mas tem até uma pesquisa científica, que há uma grande possibilidade que a cobra, ela não era ser que rastejava, não. Ela tinha 4 patas. E é uma grande possibilidade. Isso foi maldição para a cobra. Ela passou a se rastejar. Mas o que eu quero dizer para vocês, olha só, mas a serpente não é uma alusão a Satanás? Então veja bem, a pergunta é o seguinte, olha só, né? Sobre o teu ventre, né? Eu estou no versículo 14, andarás e pó comerás. A minha pergunta é o seguinte, a serpente come pó? Come, que ela Come? arrastando, só Então, ele cheira pó. Mas será que Satanás é viciado? Agora eu entendi por que. Agora eu entendi por que esses caras por aí vivem. Eu estou brincando, viu? Porque é bom que a gente se contrai, tá? Mas vamos dizer, mesmo que ela cheirasse, mas aqui está dizendo que ele come pó. A serpente come pó? Então veja bem, olha só. Qual foi a maldição sobre Satanás? Né? Do que Satanás, do que se alimenta? Vou inverter isso aqui, porque é tanta informação que eu quero passar aqui. Né? Da onde veio o homem? Que a gente aprendeu no livro. Epa! Ele veio da onde? Do pó da terra. Do que se alimenta a serpente? Do pó da terra. Essa serpente aqui que ele está falando é uma serpente normal? Não, isso aqui é uma alusão a Satanás. Então sabe o que significa aqui? Que Satanás se alimenta do homem. Satanás se alimenta, sabe do quê? Do pecado do homem. Você sabe esses espíritos malignos, até essa parte dos anjos que se rebelaram lá no início que eu falei, eles vivem por aqui. Quem pensa que Satanás está no inferno, ele não está no inferno. Porque ali no inferno, até para esses anjos decaídos, é ruim para eles, porque é lugar de sofrimento ali, é a prisão deles. A Bíblia diz no Novo Testamento, Jesus explicou bem isso numa parábola, que um espírito maligno, que ele está dentro de um corpo, ele acha que aquilo ali é a sua casa, e quando ele é expulso daquela casa, do corpo do ser humano, ele vai para lugares áridos, aí ele se lembra daquela casa. Ou seja, ele lembra do ser humano, porque esse habitat aqui, ele foi feito para nós. Nós vivemos nesse mundo aqui, eu respiro, eu vivo nesse mundo aqui, eu corro. Eu tenho uma facilidade muito grande de andar aqui. Nós temos essa facilidade porque esse habitat é nosso. Deus fez para nós, fez para o homem. O ser espiritual,
ele até vive aqui, mas ele não pode viver muito tempo aqui. Aí o que ele faz? Ele precisa de um corpo humano. É por isso que os demônios, ele entra nas pessoas e fica alojado nas pessoas, e ali é como se ele ficasse camuflado. Aí ele pode viver mais tranquilo aqui, senão ele tem que voltar para o inferno. Então o espírito, os demônios, para eles ficarem muito tempo aqui na Terra, ele precisa de um corpo humano. É como se fosse um hospedeiro. É por isso que quando você faz um culto de libertação, chama os endemoniados. Eu falo assim, não estou vendo mais, né? E você faz aquela coisa, um montão de gente é expulsa, aí fica torta aquela coisa, tem que expulsar o demônio daquele corpo, porque ele precisa daquele corpo. Então quando ele é expulso, aí ele fica assim, ó, vagando, mas ele sabe que precisa de um corpo. Aí ele lembra, aí ele volta, só que aquele corpo está adornado, a pessoa aceitou Jesus, foi limpo, está orando. Aí o que ele faz? Ele precisa de mais 7. Não é isso que a parábola, o ensinamento de Jesus fez? Então ele vai e chama mais 7. Aí essa pessoa, quando volta, ela não está firme na igreja, já voltou, já está voltando meio com o mundo, já está balançando. Só que aí volta mais 7. Se eu não estou ruim de matemática, 7 mais 1 dá quanto? Então são 8 demônios naquela pessoa. E a Bíblia diz que o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro, porque ele alimentava um demônio, agora tem que alimentar mais 7 demônios, 8 demônios na totalidade. Gente, nós aqui não podemos sair da presença do Senhor. Não podemos desviar da presença do Senhor. Jamais podemos sair sair, eu não quero mais Jesus Cristo, quero mais saber de igreja, quero mais saber de nada. Jamais podemos fazer isso. Porque Jesus Cristo é um caminho sem volta. Porque o que nos aguarda lá fora são coisas terríveis. Tá? Então, o que Satanás se alimenta hoje? Do pecado humano. É por isso que lá em Apocalipse, qual é a revelação que Deus deu para ele? Olha, a antiga serpente, o diabo, Satanás, a antiga serpente. E hoje ele é visto como um grande dragão, um dragão vermelho. Está lá em Apocalipse. Né? Por quê? De tanto sangue que Satanás tem se alimentado, de tanto pecado que Satanás tem se alimentado, que hoje ele já não é mais essa serpente não, ele já é um grande dragão, de tão fortalecido com o pecado, de tanta autoridade que deram para ele. Então estão entendendo isso aqui? Então o alimento da serpente, que é Satanás, é o pó, que é o homem. Satanás se alimenta das nossas iras, das nossas raivas, do nosso pecado. Alguém já ouviu falar aqui em olho grande? Sim. E existe mesmo, irmão. Tem gente que tem um olho desse tamanho. Já viu aquele personagem, não sei se era do Chico Anísio, sei lá, que quando ele botava aquele olho, a coisa, né? Tinha um personagem, até engraçado, né? Mas isso reflete, sabe? Porque uma palavra maldita, o que sai da nossa boca tem um potencial muito grande. Quando você fala mal de uma pessoa, você está amaldiçoando a vida daquela pessoa. Quando você deseja o mal para aquela pessoa, o mal pode acontecer. Mas quando você abençoa a vida de uma pessoa, aquela pessoa é abençoada. Olha aí, que coisa linda, né? Então, irmãos, assim, só para finalizar aqui, então nós vimos aqui, olha só. Então ele falou sobre a serpente, correto? Né? Se alimentar do pó, ou seja, vai se alimentar do pecado humano. Agora, versículo 15, a primeira profecia messiânica daqui da Bíblia. Olha aqui, isso ele falou para a serpente. E porém, o quê? Inimizade. Entre ti e a mulher, ou seja, entre a serpente e a mulher, né? E a tua semente e a sua semente, ou seja, a semente da mulher e a semente de Satanás. Agora só, esta te ferirá a cabeça, ou seja, a semente da mulher vai te ferir a cabeça. Isso aqui é a primeira profecia messiânica. Aqui está falando de quem? Do nascimento do Messias, da morte de Jesus Cristo, da vida do Messias como homem. Então Satanás, durante todo o Antigo Testamento, ele sabia que iria nascer alguém que um dia iria ter uma autoridade tão grande que iria pisar na sua cabeça. Então,
entre tua semente, a semente da mulher, o Messias, que nós sabemos que é Jesus Cristo, ele nasceu através do quê? De uma mulher. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem incentivou o homem a crucificar o Messias foi quem? Foi Satanás. Induziu os sumos sacerdotes, induziu o povo, induziu os judeus. Aquelas pessoas, Satanás induzindo aquelas pessoas. Satanás tentou induzir Jesus Cristo no início do seu ministério, quando foi lá no deserto, quando ele usou a palavra, se tu és filho de Deus, como é que é? Se joga desse precipício, mas, aí sempre Jesus retrucava, mas se tu é filho de Deus, a Bíblia diz que, então faça essas pedras tomar pão, esse diabo que teve, mas também está escrito, não tentará. E Jesus Cristo venceu o diabo na palavra, porque Satanás tentou induzir, porque se Jesus Cristo fizesse qualquer milagre ali naquele momento, ele anularia totalmente. Gênesis capítulo 3, versículo 15, anularia essa profecia bíblica. Quando ele estava na cruz do Calvário, ele usou aqueles soldados, irmãos. O que eles falavam? Caçoava dele. Tu não é o Cristo, não é o Filho de Deus, tu salvou a tanto, não sabe. Desce daí da cruz. Tu já pensou se ele ficasse com raiva e descesse da cruz? Anularia totalmente a nossa salvação. Então, irmãos, Gênesis, capítulo 3, versículo, e porém, então, se você grifava isso daí, estudava bem isso aí, decorava isso aí, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça. Isso ainda vai acontecer, vai ser um dia em que Satanás vai ser totalmente aniquilado. Mas tu lhe ferirás o calcanhar. E quando é que aconteceu essa profecia aqui? E tu lhe ferirás o calcanhar. Quando é que aconteceu isso aqui? A gente tem até meia-noite, viu? O bispo vai embora também. Quando aconteceu essa parte? Quando é que aconteceu aqui que tu lhe ferirás o calcanhar? Na morte de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Ele ali foi ferido. Aqui, a calcanhar aqui é como se fosse assim, um ponto vital. E Jesus Cristo morreu. Então isso aqui é induzido por quem? Por Satanás. É óbvio que Jesus Cristo se entregou, ele que se entregou. Né? Mas Satanás ali, incentivando as pessoas. Satanás foi usado. Né? Então essa segunda parte aqui já se cumpriu. Tá? A parte de que nasceria o Salvador vindo da mulher também aconteceu no nascimento de Jesus Cristo. Agora, pisar na cabeça da serpente aqui, destruir Satanás, isso vai acontecer no final do reino milenar. Tá? Então, só para terminar aqui, tá? A gente está terminando aqui. Aí ele falou para a mulher. E a mulher? Qual foi a maldição sobre a mulher? Multiplicarei grandemente a tua dor. Então a mulher, até para ter filho, ela não sentia dor, era prazeroso. Hoje a mulher vai ter neném aí, coitada dela. A gestação inteira ela está sofrendo. Né? Então isso faz parte dessa maldição. Com dor terás filho, teu desejo será para teu marido e ele a dominará. Olha o 17. E Adão disse, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comereis dela. Maldita é a terra por causa de ti. Gente, essa terra aqui é um sofrimento. É desemprego, para você trazer o alimento. Vai no supermercado, dói o bolso, porque as coisas estão caras. Você rala, trabalha, chega no final do mês e o salário, ó, pequenininho. Isso aqui, gente, agora, aí, né, com dor comerás dela, todos os dias, espinhos e cardo também te produzirá e comerás. Agora, o 19, do solo do teu rosto comerás do teu pão, até que te tornes a terra. Aqui foi introduzida a morte física. Até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Então está explicado agora por que o homem volta para a terra, por causa da maldição, que na verdade foi uma bênção de Deus. Porque tu já pensou você viver nesse corpo aqui por toda a eternidade, aqui, sofrendo? Meu Deus do céu, né? Eita Jesus, né? Pastor, dá licença. Mas assim,
Mas a gente ia envelhecer, a gente ia ficar velho, a gente ia... Porque a Bíblia fala assim também que às vezes eu não entendo assim, Abraão estava com 200 anos, 100 anos. Ele vivia até 1000 anos na época. Então, como é que era isso? Como é que era contado não, isso? mas ia envelhecendo, mas gradativamente. É como se hoje uma pessoa de 80 anos tivesse 800 anos. Porque a natureza era diferente, a atmosfera era diferente. Né? Respirava o ar puro, hoje ar puro, hoje poluído. Ali já era outro, era outro, né? O homem mais velho aqui na Terra foi Matusalém, né? O Metusalém, não lembro direito agora, mas ele morreu com quase 1000 anos. Adão morreu acho que 800, 900 anos. Né? Tem gente que vivia aqui com 500 anos. Né? O próprio Noé aí, acho que quando veio estava com mais de 500 anos. Aí na época de Abraão, se eu não me engano, ou até antes, né? Que aí Deus estabeleceu, tinha 120 anos, se não me engano, Abraão morreu com 120 anos. Aí depois Deus colocou para 60, 80 anos. Hoje quem está com 80, 90 anos, já está até devendo já. Né? Então aí Deus estabeleceu esse limite de anos aqui na Terra. Mas naquela época, irmão, era 900, tinha gente lá que estava com 800 anos. Né? Abraão morreu com 120 anos, mas vistoso, né? A Bíblia diz que de boa aparência, tá? Agora hoje aí tu vê uns garotados aí de 23 anos, tá? Amém, irmãos? Espero que tenha ficado bastante coisa esclarecida, tá? E na próxima aula a gente continua parando aqui, a gente revê um pouquinho dessa última aqui e a gente vai seguindo aí com os ensinamentos. Amém? Amém. Ficou legal? Alguma dúvida? A gente não pode sair daqui sem dúvida nenhuma. Tá? Excelente. Ok? Tá? Mais alguma coisa, irmão? Também já estão doidos para ir embora, né? Então vamos lá. Amém, né? Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui, principalmente ao Bispo Carlos, né? Que ofereceu a todos nós esse momento aqui na igreja. E vamos orar em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse momento, esse momento único na nossa vida. Estamos aqui ganhando tempo, Senhor. Aleluia. Ganhando na Tua presença. E tudo que nós falamos aqui, meu Deus, eu quero que todos nós aqui, Senhor, sejamos orientados em obediência ao Teu Espírito, porque nada disso aqui seria possível sem a Tua presença. Nos despedimos debaixo da Tua graça, nos despedimos, Senhor, mas não estaremos saindo da Tua presença. Porque o mesmo Deus que estará na minha casa, estará na casa dos teus filhos também. Abençoa esta igreja em nome de Jesus. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo e que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todas as igrejas espalhadas pela face da terra. Não somente hoje, ó Pai, mas para todo sempre a igreja diz: Amém.